Olá, seja bem-vindo ao Judiciário em Revista. No programa de hoje, você confere as seguintes notícias. Fóruns de comarcas do Alto Sertão Paraibano recebem a visita do presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque. Cajazeiras, cidade conhecida sobretudo por sua cultura, ganha mais um filho. O presidente desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque recebe o título de cidadão cajazeirense, otorgado durante solenidade realizada na Câmara Municipal Casa Otacílio Jurema. E comarca de Bahia adere ao Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário Estadual, uma iniciativa do Tribunal de Justiça da Paraíba que se propõe a desenvolver ações para diminuir as agressões cotidianas ao meio ambiente. Já os 29 magistrados recém-ingressos no Judiciário Estadual conhecem in loco a estrutura do Fórum Desembargador Nilo Luiz Ramalho Vieira. Na ocasião, os magistrados foram recebidos pela diretora da Unidade Judiciária, a juíza Graziela Queiroga Gadelha de Souza. E ainda nessa edição, você assiste a uma série de reportagens especiais sobre infância e juventude. São assuntos como acolhimento, infração, adoção e ainda o projeto Pai Presente. Está começando agora o Judiciário em Revista. Fóruns de comarcas do Alto Sertão Paraibano receberam a visita do presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque. Na ocasião, o presidente pôde analisar, junto a magistrados e servidores, suas impressões sobre os projetos executados em sua gestão, principalmente aqueles relacionados à priorização do primeiro grau. 7 comarcas receberam a visita do chefe do Judiciário Estadual. O desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque foi pessoalmente conversar com servidores, gerentes e magistrados diretores de fóruns das comarcas de Soledade, Juazeirinho, São José de Piranhas, Bonito de Santa Fé, Conceição e ainda Princesa Isabel. Na comarca de Conceição, ele foi recebido pelo desembargador aposentado Nilo Luiz Ramalho Vieira, natural da região. A presença do presidente hoje, no geral, só trouxe benefícios aqui para a comarca. Em primeiro lugar, teve esse contato com os servidores, onde ele pôde fazer um apanhado geral da gestão, falou das dificuldades, mas mesmo diante dessas dificuldades, fez o que pôde ser feito em prol dos servidores do nosso tribunal. Então, para nós, a visita do presidente é algo assim de suma importância, né, para que os problemas possam ser mencionados, né, possam ser de uma certa forma resolvidos, né. Então, na gestão do nosso presidente, nós temos que nos alegrar, né, com a sua presença, e a satisfação para nós foi imensa. Tivemos alguns assuntos aqui bastante importantes que eu considerei. Primeiro, a questão, o presidente demonstrou para todos nós todo o projeto que foi feito a médio prazo em relação a licitações, em relação às reformas dos fóruns, né, tanto da questão dos fóruns em si como do maquinário. Também nos foi pontuado uma questão, um aspecto mais jurídico do novo convênio que será feito com os oficiais de justiça, em vigor agora a partir de dezembro, e realmente vai resolver muitos problemas, inclusive de demandas processuais que estavam estagnadas por não haver esse convênio entre a presidência perante os oficiais de justiça em relação às diligências dos oficiais de justiça. Então, no aspecto jurídico, foi uma novidade que realmente eu recebi com muita satisfação e felicidade por presenciar na prática vários processos realmente estagnados em virtude da ausência do convênio nesse ano. O presidente comentou a visitação in loco em cada uma das comarcas percorridas. E graças a Deus estou saindo com uma excelente impressão, tanto na parte de instalações, os fóruns estão bem instalados, funcionando bem, todas elas com juízes, se não titulares, mas respondendo e com os trabalhos em dia, e também os cartórios com bastante funcionários. Isso me deixa muito satisfeito. E estou na reta final da minha gestão, deixando a justiça, digamos assim, mais ou menos bem aparelhada em todo o estado.
Em sua passagem pela comarca de Princesa Isabel, o presidente Marcos Cavalcante de Albuquerque aproveitou para visitar o Palacete dos Pereiras, local onde residia o coronel Zé Pereira, que entrou para a história ao liderar a chamada Revolta de Princesa, em 1930, contra o governo do então presidente da Paraíba, João Pessoa. O presidente do TJPB, que faz parte da Ordem Terceira do Carmo, da qual já foi prior, também visitou o convento São José, que abriga os frades carmelitas da região. Cajazeiras, cidade conhecida sobretudo por sua cultura, ganhou mais um filho. O presidente desembargador Marcos Cavalcante recebeu o título de cidadão cajazeirense, outorgado durante solenidade realizada na Câmara Municipal Casa Otacílio Jurema. Na terra do Padre Rolim, a quase 500 quilômetros da capital paraibana, na cidade de Cajazeiras, o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, recebeu na noite do dia 31 de outubro o título de cidadão cajazeirense. A solenidade foi realizada na Câmara Municipal Casa Otacílio Jurema. Nós reconhecemos essas pessoas de bem no estado da Paraíba para que nós possamos homenagear com esse título de cidadão cajazeirense por tudo que ele prestou, não só à sociedade do tribunal, mas sim à sociedade da Paraíba e de Cajazeiras também, dando condições aos próprios juízes de Cajazeiras fazer um excelente trabalho. Homem de fé, letra, cultura e justiça. Com essas palavras, o vereador Marcos Barros de Souza, autor da propositura, iniciou o seu discurso na tribuna. A cidade de Cajazeiras, conhecida no Alto Sertão Paraibano como a terra da cultura, também homenageia um cidadão ligado à cultura, já que ele é um dos membros da Academia Paraibanas de Letra. Por essa razão, o Poder Legislativo, na sua unanimidade, decidiu dar o título de cidadania ao Dr. Marcos Cavalcante e hoje, com muita honra, nós estamos aqui para entregá-lo. A prefeita da cidade, Denise Oliveira, comentou a propositura, subscrita pelos demais membros da casa por unanimidade. É uma honra muito grande para a cidade de Cajazeiras receber o Dr. Marcos Cavalcante, desembargador, presidente do TJ, e nos orgulha estar oferecendo a ele, através da Câmara Municipal de Cajazeiras, esse título que com certeza o fará olhar para Cajazeiras de uma forma diferenciada e com muito mais carinho. Estiveram também presentes na solenidade de outorga os desembargadores Leandro dos Santos e Fátima Bezerra Cavalcante. Lisonjeado, o presidente Marcos Cavalcante de Albuquerque agradeceu a confiança e o reconhecimento de todos os responsáveis pela homenagem deferida. Eu só posso dizer que estou muito emocionado e gratificado ao povo de Cajazeiras, especialmente à Câmara Municipal desta cidade, ao presidente Nilcinho, ao vereador Marcos Barros e a todos os vereadores que assinaram a propositura, me concedendo o título honroso de cidadão cajazeirense. É uma responsabilidade muito grande para quem recebe esse título, porque Cajazeiras é uma cidade muito culta, é a terra do Padre Rolim, que ensinou a Paraíba a ler, uma terra cheia de universidades, de cursos superiores, então a responsabilidade aumenta ainda mais com Cajazeiras. E nós nos sentimos, só podemos dizer, muito honrados com esse título e dizer que procuramos sempre fazer o melhor por Cajazeiras, na medida do que for possível, enquanto estivermos na presidência do tribunal e também depois, quando deixarmos a presidência, enquanto for desembargador do Tribunal de Justiça, apoiar tudo aquilo que vem engrandecer a cidade de Cajazeiras. E no próximo bloco, Comarca de Bahia adere ao Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário Estadual, uma iniciativa do Tribunal de Justiça da Paraíba que se propõe a desenvolver ações para diminuir as agressões cotidianas ao meio ambiente. Já os 29 magistrados recém-ingressos no Judiciário Estadual conhecem in loco a estrutura do Fórum Desembargador Nilo Luiz Ramalho Vieira. Na ocasião, os magistrados foram recebidos pela diretora da Unidade Judiciária, a juíza Graziela Queiroga Gadelha de Souza. Voltamos daqui a pouco.
O que passa pela Câmara, fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. E a comarca de Bahia aderiu ao Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário Estadual, uma iniciativa do Tribunal de Justiça da Paraíba que se propõe a desenvolver ações para diminuir as agressões cotidianas ao meio ambiente. Desta vez, a ideia foi fabricar copos reciclados que serão utilizados diariamente pelos servidores da unidade judiciária. A matéria-prima principal utilizada na produção dos reciclados foi a fibra do coco. Olha que interessante. Quem tenta mudar alguns hábitos cotidianos sabe que não é tarefa fácil, principalmente quando o assunto é reduzir gastos. Economizar na energia de casa ou fechar a torneira ao escovar os dentes podem ser maneiras alternativas para diminuir o valor das contas no final do mês. É nesta mesma linha de pensamento que o Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário Estadual vem desenvolvendo ações para diminuir os gastos públicos e, consequentemente, preservar o meio ambiente. Ao aderir ao projeto, a diretora do Fórum de Bahia, juíza Conceição Marcicano, teve a ideia de fabricar copos reciclados para uso diário na unidade judiciária. Aí nós implementamos a compra dos copos, né, que são feitos de casca de coco, e aí para economizar e também para evitar que o desperdício, também para evitar o descarte dele, para a questão do meio ambiente, que a gente sabe que nem todos os lugares se recicla lixo, né? Então a gente fez isso como uma iniciativa facilitadora para melhorar o meio ambiente. O gerente do Fórum, Everton Lisboa, informou que metade do material utilizado para produzir a caneca é extraído da fibra do coco. Nós temos uma redução com essa implantação das canecas de mais ou menos 7 a 8 mil copos mensais. Depois da implantação das canecas, nós temos essa redução no Fórum de Bahia. São em torno de 80 servidores que tínhamos utilizando copos descartáveis e que hoje a gente está utilizando a caneca de fibra de coco. Atualmente nós desenvolvemos outras ações que já é na questão da economia da energia. A gente já, em todos os ambientes que não estão sendo utilizados, as luzes são desligadas. Também o ar-condicionado também é desligado e também as luzes dos ambientes que estão em funcionamento já estão 50% a menos, elas não estão ligadas todas as lâmpadas. Quer dizer, o fórum tem essa facilidade, que é um fórum, além de ser amplo, é um fórum que tem claridade suficiente, então a gente tem esse elemento facilitador que nos ajuda muito, certo? Catiene Souza, oficial de justiça lotada em Bahia, acredita que qualquer cidadão pode fazer sua parte para reduzir os estragos ao meio ambiente,
como, por exemplo, levar um copo, caneca ou garrafa de casa para utilizar diariamente no trabalho e desligar o computador e as luzes do ambiente que não estiverem sendo utilizadas. Se a gente fizer pequenos gestos que juntos nos atos coletivos, a gente pode fazer a diferença para o meio ambiente que está cada dia mais se degradando. Isso já é constatado visualmente em pesquisa e a gente precisa fazer a nossa parte. E isso é muito importante. No presente, talvez nós nem tenhamos essa consciência crítica, mas para o futuro, quer dizer, como será o nosso futuro? E se nós não começarmos a tratar disso agora, certamente o futuro dos nossos filhos, o futuro dos nossos netos, o futuro da geração, da comunidade, da coletividade de forma geral, certamente será comprometida. Já os 29 magistrados recém-ingressos no Judiciário Estadual conheceram em loco a estrutura do Fórum Desembargador Nilo Luiz Ramalho Vieira, na comarca de Lucena. A iniciativa faz parte do curso de capacitação voltado aos novos juízes. Veja como foi. 29 juízes recém-ingressos no Poder Judiciário Estadual tiveram a oportunidade de conhecer presencialmente a estrutura do Fórum Desembargador Nilo Luiz Ramalho Vieira, na comarca de Lucena. Os novos magistrados, Ana Flávia Jordão e João Lucas Santos Gil Messias, que assumirão as atividades nas comarcas de primeira entrância do Estado, comentaram a experiência vivenciada durante a capacitação. Para mim está sendo muito importante esse contato, né, para a gente poder tirar as dúvidas de como é que funciona a gestão administrativa do fórum, principalmente porque o juiz, ele não só tem a função de sentenciar, de julgar e resolver os casos, mas também ele tem a função de gerir o fórum, e gerir fórum significa gerir dinheiro público. Então é muito importante que nós possamos nos qualificar para poder fazer um gasto de forma eficiente, né, e que atenda também às necessidades da comarca. Hoje é um dia diferente, primeiro porque nós saímos daquele ambiente da ESMA, mais acadêmico, de sala de aula. Nós podemos vir aqui hoje para ver na prática como acontece a gestão de uma comarca de primeira entrância. É uma experiência muito válida porque simula não, na verdade é exatamente o que vamos encontrar quando nós formos para nossas comarcas no sertão da Paraíba. A juíza Graziela Queiroga Gadelha de Souza, diretora do Fórum, apresentou aos magistrados diversas abordagens, a exemplo do gerenciamento de pessoas, aspectos da estrutura física, rotinas de trabalho e outras responsabilidades na atuação administrativa. A realidade do dia a dia, desde como gerenciar o fórum, como administrar as pequenas coisas do dia a dia, bem como há uma troca de experiências no sentido de que, como um juiz de primeiro grau, de primeira entrância, né, onde ele é juiz único, deve se comportar ou deve agir diante das inúmeras demandas que chegam, desde as demandas judiciais às extrajudiciais. Ainda segundo a diretora, a troca de ideias sobre a atuação dos juízes como gestores compreendeu a abordagem dos fatores mais simples aos mais complexos. Então, eles hoje tiveram essa ciência que, além dos processos, eles vão ser administradores de um local, de um fórum, né, da sua segunda casa, como eu disse, nosso trabalho é a nossa segunda casa. E tal qual um dono de casa, uma dona de casa, a gente precisa bem gerenciar para estar num ambiente limpo, acessível, tranquilo, né, que tudo funcione da melhor maneira. Confira no próximo bloco. Você assiste a uma série de reportagens especiais sobre infância e juventude. São assuntos como acolhimento, infração, adoção e ainda o projeto Pai Presente. Voltamos em 1 minuto.
que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Gravando! Nos últimos anos, a Câmara Municipal de João Pessoa tem evoluído. E muito! O sinal da TV Câmara agora é aberto e você pode acompanhar aí de casa o dia a dia das nossas vereadoras e vereadores. O portal da Câmara agora está muito mais moderno. E foi criada uma nova plataforma colaborativa. João, mais pessoas. E tudo isso para aumentar a participação popular. E tem mais, a Câmara ganhou um centro cultural e criou a escola legislativa. Isso sem falar da valorização do servidor. Além disso, a Câmara está de casa nova. Um prédio todo reformado e moderno para agilizar os trabalhos. E você sabe como a gente sabe de tudo isso? É porque a gente tá lendo ali, ó. Câmara Municipal de João Pessoa. Na casa do povo, toda voz tem vez. E vem aí a Rádio Câmara FM. Mais um canal direto interativo, ligando você ao futuro da nossa cidade. Acolhimento, infração, adoção e ainda o projeto Pai Presente. Assista agora a série de reportagens especiais que produzimos sobre infância e juventude. Brinquedos, jogos e aparelhos eletrônicos. É o que diversas crianças aguardam receber no dia 12 de outubro, Dia das Crianças. No entanto, há aquelas que só desejam o básico: carinho, dignidade e um lar. É o caso de crianças e adolescentes que se encontram em situação de acolhimento. Na Paraíba, 164 crianças e adolescentes estão acolhidos em 31 unidades espalhadas por todo o estado. As casas de acolhimento institucional, elas existem exatamente para Foi planejado mais um ciclo de audiências concentradas. Ação prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente para analisar a situação de cada acolhido e verificar a possibilidade de reintegração familiar, encaminhamento para a adoção ou, em último caso, a manutenção do acolhimento. As audiências concentradas, elas servem justamente para isso, para analisando o plano individual de atendimento de cada adolescente ou criança, buscar a melhor solução que se enquadre naquela situação. Quando isso não é possível, quando o adolescente não se encontra a família natural, a família substituta, parentes, irmãos, tios, etc., a casa, juntamente com a equipe, começa a trabalhar a sua autonomia. Além da atuação do Judiciário, há a participação do Ministério Público, de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, conselheiros tutelares e representantes das áreas de saúde e educação do município. A promotora da área da Infância e Juventude de João Pessoa, Soraya Escorel, destacou o engajamento dos profissionais envolvidos no trabalho. A gente percebe que existe também uma boa vontade, um novo grupo de pessoas que estão comprometidas com a causa da criança e adolescente, e a gente vê através das coordenações dessas casas que tem feito assim, superando as expectativas de nós que somos fazemos a Justiça Paraibana. A psicóloga Cássia Kiss, que faz parte da equipe multidisciplinar da Morada do Betinho,
explicou como é o acompanhamento psicossocial da unidade de acolhimento. O principal é a questão do fortalecimento de vínculos, né? Primeiro a gente começa, a equipe faz uma visita a essa família, vê as condições que eles vivem, vê o interesse dessa reintegração e depois aí a partir disso aí a gente começa a questão deles irem final de semana, feriado e assim vai vendo se realmente está tendo fortalecimento de vínculos, se isso está sendo positivo para essa criança ou adolescente. E caso não seja possível, com essa, no caso o genitor, a genitora, a gente vai para a família extensa, né? Que no caso são os tios, os primos, para ver se tem mais próximo e se não, aí que vai para essa questão do Cadastro Nacional da Adoção. A casa também conta com o apoio de instituições de ensino, a exemplo da Universidade Federal da Paraíba, que desenvolve um projeto na área da educação, trabalhando a distorção entre idade e série dos acolhidos. O projeto ele é fruto de uma tese de doutorado da professora Késia e ela surgiu graças ao reconhecimento dela da necessidade de trabalhar junto com crianças em casas de acolhimento, principalmente pela diferença, pela distorção entre série e idade. A gente primeiro tenta reconhecer a necessidade de cada um. Muitos, por exemplo, aqui não sabem ler e escrever ou sabem, mas têm uma dificuldade grande em acompanhar o conteúdo na sala. Então a gente trabalha nesse ponto, tentando fazer com que ele consiga se acomodar ao que é posto em relação à escola. Mas além disso, ele trata mais de uma questão de reconhecimento de vida e sentido para eles, que muitos estão desestimulados, até mesmo para estudar. Então a gente tenta buscar isso neles. Primeiro entender o porquê eles estão aqui, e tentar ajudá-los a reconhecer e buscar algo na vida. Um dos acolhidos assegurou que gosta bastante da unidade. Tem todo, tem videogame para brincar, a gente se divirte. Quando a gente tudo de briga assim E o que é que você sente falta? Minha avó. Estimular o reconhecimento de paternidade de pessoas cujo registro de nascimento não apresenta o nome do pai. Este é o objetivo do projeto Pai Presente, uma iniciativa do Poder Judiciário Estadual que vem intimando judicialmente, desde o ano de 2011, pais que nunca registraram seus filhos. O resultado do trabalho foi o reconhecimento de mais de 13 mil jovens em todo o estado da Paraíba. O Pai Presente é um projeto instituído pelo CNJ visando regularizar os registros de nascimento das crianças que não têm formalmente o nome do pai ali inserido. Visa resguardar o bem-estar da criança. Eu digo mais, esse projeto não visa tão somente a criança, visa aquela pessoa que vai colocar o nome de pai naquela criança, naquele bebê, né? Vai trazer um bem maior a ele, com certeza, do que ao filho. Segundo a coordenadora do projeto, psicóloga Ana Canané, a ideia da ação surgiu de uma análise do censo escolar do ano de 2010, quando se constatou que o número de crianças, adolescentes e até mesmo adultos sem o nome do pai na certidão era muito alto. E aí o CNJ editou esse provimento. Repassou para cada estado, que a corregedoria de cada estado é responsável pelo gerenciamento do projeto. Então nós, da SEJA, repassamos para cada comarca os dados referentes ao censo, né, dados que são sigilosos, obviamente, e oferecemos assim, todo o apoio que a comarca precisa para a operacionalização, para a execução do projeto. Muitos municípios se mobilizaram para alcançar o maior número de pessoas. Quando surgiu, foram feitos vários mutirões. Então, muitos pais que não tinham reconhecido seus filhos começaram a se interessar e ver que era possível, que era uma boa ideia, tirou um pouco aquele peso, suavizou mais. Então, esse projeto só veio a acrescentar. A Comissão Estadual Judiciária de Adoção, SEJA, informou que em 2011, cerca de 90 mil jovens paraibanos não possuíam a identificação paterna no registro de nascimento. Em 2016, apesar do natural crescimento populacional, o número de crianças e adolescentes sem a identificação paterna no registro
caiu para 75 mil. Quem nos apresenta os dados da capital paraibana é o gestor do projeto, juiz Ivanildo Torres. De 2011 para cá, foram reconhecidas espontaneamente 13.921 crianças. E, para você ver, no ano de 2011, especificamente em João Pessoa, nós, com uma população em torno de 733 mil pessoas, tínhamos 16.351 crianças sem o nome do pai. Hoje, em 2016, temos 17.325 pessoas sem o nome do pai, numa população de 791 mil pessoas. Isso significa que tivemos um aumento populacional em torno de 9%, e enquanto de registro sem o nome da criança ficou em torno de 1%. Isso nos faz muito alegre, até porque demonstra que aquelas pessoas, aqueles rapazes, aqueles senhores que antigamente ficavam na dúvida de reconhecer uma pessoa como seu filho, estão reconhecendo espontaneamente, sem precisar de que a justiça imponha que ele faça isso. Por fim, o magistrado lembrou que o reconhecimento paterno é um direito básico de toda criança e adolescente. Assim como ter um filho, é uma responsabilidade que deve ser encarada de forma consciente. Isso vai fazer bem a si mesmo, mais do que a própria criança. E vamos ficando por aqui. Até o próximo Judiciário em Revista. A nossa Constituição Federal, que é a lei mais importante do país, considera a instituição do júri um direito fundamental de toda a sociedade e garante que nos crimes dolosos contra a vida, quem julga é o tribunal do júri, não o juiz de direito. O júri é mesmo muito importante, porque garante à comunidade, ao povo, o direito de participar direta e ativamente na justiça, julgando o seu semelhante. Isto é democracia e é também cidadania.